Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Merlin Calazans na área para mais um BFA Review. E hoje eu vou contar com ele, meu amigo de outros carnavais e de outros esportes, head coach da equipe do Recife Mariners, Lucas Davi. Boa noite, meu querido Lucas. Boa noite, Merlin. Bota em carnavais antigos, viu, meu amigo? Nem se falava de futebol americano no Brasil na época. É verdade, bons tempos. Vamos lá, o Recife Mariners é a equipe mais antiga de Pernambuco, confere, Lucas? Fundada em dezembro de 2006, campeão pernambucano de 2017, 2 vezes vice-campeão na Superliga Nordeste. Tem essas informações que eu tô trazendo aí pra galera. Ô, meu querido Lucas, quando é que você... Uma rápida introduçãozinha, quando é que você largou esse negócio de ficar torcendo pro Los Angeles Clippers e resolveu se enveredar pro futebol americano, meu amigo? Isso aí eu não larguei, inclusive mais tarde a sofrência está marcada, né? Só para posicionar a galera aí no espaço-tempo. Hoje é quinta-feira, então o jogo 1 de Clippers e Nuggets, então mais tarde estarei sofrendo em frente à televisão. Bom, em 2006, 2005, por aí, eu tava vendo pessoas falando, a galera mandando e-mail lá, né, pra ESPN, muita coisa do Carioca Bowl, que eu já sabia que tu jogava no Carioca Bowl, né? E fui procurar no finado Orkut, que Deus o tenha, e vi a galera falando lá na comunidade sul-americana em Pernambuco, me interessei e tal, mas não conhecia ninguém, tipo, não era próximo de ninguém do time. Acabou que eu mudei de faculdade, fui estar na mesma faculdade do Lucas Cisneros, que era o head coach do Mariners antes, né, que estava na comissão técnica da Portuguesa. E aí ele me chamou para entrar no Mariners, e aí já era Mariners, né? Em 2006 eram 3 times em Recife, esses 3 times se fundiram e formaram o Recife Mariners lá em 2006, que foi fundado já para jogar, né? E aí o Mariners jogou em 2007, passou o ano invicto, e aí depois começaram a vir os campeonatos, a gente jogou o PB Ball, né, na época, que era o campeonato mais próximo que a gente ia para jogar, fomos vice-campeões na primeira Liga Nordeste, né, em 2011, que foi o torneio que os times do Nordeste jogaram para meio que receber a chancela da confederação para jogar o Nacional. Aí em 2011 a gente perdeu na final, e aí depois a gente passa 2012, 2013, o time passou por um período de reformulação, eu estava até afastado do time, então não tenho muita propriedade para falar dessa época. 2014 eu voltei para o time, a gente foi para a final de conferência, em 2014 foi para a final de conferência em 2015, 2016, 2017 a gente saiu na semifinal de conferência, e desde que eu assumi o cargo de head coach, a gente foi para todas as finais de conferência. Assim, coisa importante é que mesmo nos anos lá que eu falei de reformulação, o Recife Mariners nunca entrou num campeonato para não ir para os playoffs. Em 2012, 2013 foi para os playoffs igualmente, eu só não estava, como era um período que eu não estava no time, eu não me sinto muito não sinto liberdade para falar, né, de coisas que eu não participei. Não, com certeza. Vou fazer umas perguntinhas aqui antes de começar a soltar os vídeos da temporada de 2019 do Recife Mariners. Eu falo Mariners, mas é Mariners. Tudo bem. Você fala, eu só sigo o barco, né? Já fazendo uma piadinha aí com o nome do time. Meu querido Lucas Davi, quais são as maiores dificuldades de se jogar um campeonato brasileiro? Cara, eu acho que quem não responder que a maior dificuldade é logística tá jogando um campeonato diferente do meu, né? A gente tem distâncias que... O problema, assim, no fim das contas, não é nem tanto distância. O problema é, por ser um esporte 99,9% amador, a gente tem que jogar jogos que a distância seja vencida entre as 18 horas da sexta-feira e as 8 horas da manhã da segunda, né? Que é o final de semana, porque a galera trabalha aí, a depender do caso, entre o meio-dia do sábado e as 8 horas da manhã da segunda, então a logística ela é muito difícil. E assim, eu acho que a logística é a parte mais difícil, porque na boa, depois a gente tá, em dezembro a gente começa a nossa 15ª temporada, o resto das coisas a gente meio que aprendeu a lidar, né? Não ter patrocínio, que agora felizmente a gente tem um patrocínio, queria aí deixar o salve para a Beta Elevadores e para o Minha Casa Financiada, que estão chegando junto aí do Mariners, né, nessa empreitada, mas são coisas que você vai aprendendo a conviver, né?
Então, assim, desde que eu assumi o time, em 2018, em 2017, para ter ideia, no segundo semestre a gente deve ter tido, no segundo semestre inteiro, 2 ou 3 treinos em campos de grama, em campos de futebol. Todos os treinos foram em campo de e não era nem campo sintético, feito tem o campo da Nike aí no aterro do Flamengo, que é um campo de futebol 11, só que sintético, era treino em campo de futsal. Então, a gente, basicamente, todo treino era um treino de red zone. Sim. Então, e assim, em 2018 a gente passou a treinar uma vez por semana, aí a gente conseguiu adicionar depois. Então, assim, essas dificuldades a gente vai vencendo. A dificuldade que a gente não tem muito o que fazer, que é a mais difícil pra mim, é a logística, né? O resto, na história aí, a gente já foi aprendendo a lidar. Entendi. Vamos começar aí com os jogos. Os 2 primeiros jogos, né, as 2 primeiras partidas, que são entre o Bulls Potiguares e o Recife Pirates, a gente só tem os touchdowns, então vamos passar aí mais ou menos. Como é que é? A estreia era pra ser contra o Cavalaria, né? Era pra ser contra o Cavalaria, aí teve um problema lá em Salvador contra o Cavalaria 2 de Julho, a gente vai chegar lá. E depois acabou que o primeiro jogo de vocês foi contra o Bulls Potiguares, que está se demonstrando aí uma equipe em franca ascensão no Nordeste, né? O que tem acontecido lá em Natal, para mim, é um grande exemplo para todo time. Assim, o Bulls ele já foi campeão do Nordeste em 2009, eu acho. O Bulls já foi também o último colocado do campeonato. E agora a gente tá vendo aí um Bulls que tem um programa consistente. E aí, quando eu falo de programa consistente, vai muito mais do que resultado de tabela, né? O Bulls tem o time principal, tem o time de flag, que é o atual campeão nacional, tem o time de flag feminino, tem categoria de base. E outra coisa, né? Uma coisa que se falasse, pelo menos eu acho que se eu te falasse lá em 2006 e Draft Brasil, Merlin, em 2020 um time de futebol americano do Brasil vai ter um campo próprio. Tu ia rir da minha cara, provavelmente, né? Com certeza. E eu ia rir da tua se tu falasse o contrário. Então, assim, a gente tá falando aí de um programa de futebol americano, né? O time tá investindo em coisas para além do time, né? E assim, eu acho que os frutos serão colhidos e já é um programa que é levado em alta conta por todo mundo. O jogo com eles foi um jogo difícil, porque a gente não esperava... 30-21, né? Já estamos indo pro jogo do Pirates, mas foi um resultado de 30-21, né? Um resultado não, e a gente tomou a virada, né? A gente fez 8-0, depois levou 15-8. E aí, do 15-8, a gente foi pro vestiário, reagrupou, né? E foi buscar a virada. O jogo foi muito mais difícil do que eu fui lá e marquei 30 pontos dentro da Arena das Dunas, sabe? Foi um jogo que apresentou umas dificuldades. E assim, eles já tinham jogado, a gente não tinha jogado ainda. Querendo ou não, estreia sempre vai ter, né? Aquela coisa sim. Será que a gente vai conseguir fazer tudo que estava treinando? Eles tinham o Drew Banks, a gente não estava preparado. A gente não tinha vídeo deles com o Drew Banks, então assim, a gente não sabia o que esperar do time do Pirates com o Drew. Tanto que quando a gente faz o 22-15, a gente faz a virada praticamente eu acho que foi na drive seguinte, o Drew faz o touchdown que passou aí, e aí ficou 22-21. E aí o jogo foi muito mais difícil do que o placar demonstra, né? A história do jogo foi outra. Entendi. E aí depois a gente vem para fazer o nosso primeiro jogo em casa, né? Contra o Pirates. A casa do Recife é a Arena das Dunas, né? A casa da gente é a Arena de Pernambuco. Do Recife Mariners, perdão. A Arena de Pernambuco acaba sendo... A Arena de Pernambuco é a casa do Mariners e a Arena das Dunas é a dos times de Natal, né? No caso. Mais ou menos, né? Porque, mais ou menos. Assim, eu acho que eles gostariam de jogar todos os jogos dele lá, né? Mas eu sei que financeiramente não é tão fácil quanto é aqui. Como é que é? É uma pergunta até que eu tava separada pra você aqui, Lucas. Como é que é jogar numa arena de Copa do Mundo? Como é que é a logística pra isso? Porque eu falei com o Rafael, o head coach da equipe, ex-head coach da equipe do Brasília Pirates, ele falou que ele prefere jogar fora de casa do que dentro de casa. Rola isso com vocês também? A organização do Mariners já consegue, de certa forma, capitalizar, ok, para não ter prejuízo jogando em casa? Cara, tem um time que tem prejuízo jogando em casa. Vamos lá, eu acho que assim, a gente tem vantagens e desvantagens. A gente tem a grande vantagem de ter uma torcida presente já há um tempo, que a torcida sabe quais são os grandes jogos. E a gente tem uma grande vantagem de ter a torcida presente há muito tempo, que ela sabe quais são os jogos que não são tão atrativos tecnicamente. Então, assim, tem jogo que pra gente em casa
prejuízo. Tem jogo que a gente sabe que a gente vai... E é aquela história, desde o planejamento do jogo, é pensar como é que a gente faz esse jogo da maneira mais barata possível. Minimizar os custos sempre. Exato. E assim, mas aí também, em compensação, quando a gente joga contra caçadores em casa, espectros em casa, a gente sabe que é para vender 1.500 ingressos, tipo, tranquilo. É uma renda que vem. Tanto que, depois de mensalidade, o nosso principal faturamento vem de venda de ingresso. Principalmente em clássico, né? Que já são clássicos aí, né? Contra Caçadores, você falou contra Espectros, agora contra também o próprio Bulls Potiguares, Natal Scorpions, que são equipes aí que estão há muito tempo batalhando, mas que estão galgando aí técnica e taticamente ao longo dos anos, né? Aí a partida contra o Ceará então, Caçadores... Assim, só aí, jogar em arena é bom demais, tá? Quem responde que é melhor jogar em estádio terrão, porque nunca jogou em arena na vida. Com certeza, pelo menos parece ser melhor mesmo, né? Só queria. Cara, tu vai chegar lá, tu sabe que tem água no vestiário. Tu vai chegar lá, tu sabe que o chuveiro funciona. Tu vai chegar lá, tem ar-condicionado no vestiário. Tu vai chegar lá, tem luz. Quer dizer, antes de ter ar-condicionado, tem luz no vestiário. Então, quando terminar o jogo, tu vai poder acender, apertar o interruptor lá. Quer dizer, nem precisa, né? Já vai alguém. A central já vai ter apertado pra você. O campo não vai ter um buraco, então a chance de lesão aí praticamente inexiste. A gente depois. E a arena tem toda uma equipe que cuida de várias coisas que minimizam o trabalho da gente. E aí, claro, tem todo um trabalho também de staff que a gente tem que fazer, que a gente, por todo o trabalho já feito ao longo de 15 anos de time aí, quase, né? Esse staff, ele já ajuda, já chega junto e a gente consegue controlar um jogo. E aí eu digo mais, tem coisas que são piores de controlar na arena, porque, porra, pra tu ir de um lado pro outro do campo tem que dar a volta no mundo. E aí num estádio menor é bem mais rápido. Mas a gente consegue ter um controle logístico muito maior dentro da arena. A gente tá vendo aí na tela imagens contra o Caçadores, né? Que foi o terceiro jogo da BFA. Depois desse jogo aí ficou claro pra mim que em 2019 eu não morria. A gente não tá vendo o resultado, mas começaram perdendo de 14-0, né? Depois de então, mais do que começar perdendo de 14-0, a gente começou. Eles começaram com a bola, a gente fez uma boa defesa. E aí, quando a gente recuperou a bola, a gente teve um fumble, deixou eles na red zone, eles marcaram. Eles chutaram um kickoff, no retorno desse kickoff a gente teve outro fumble e eles marcaram de novo. Então, mais do que começar 14-0, foi começar 14-0 com dois turnovers. Então, assim, o moral deles no jogo tava altíssimo. E aí a gente conseguiu, na hora a gente deu aquela chacoalhada, balançou a poeira, né? A gente voltou, marcou um touchdown rápido e aí conseguiu a conversão de 2 pontos, que deu errado, mas depois deu certo, né? Ia ser um chute, só que aí deu errado e aí depois deu a conversão de 2 pontos. E aí a gente voltou pro jogo, só que aí depois a gente teve problemas também de defesa e eles conseguiram ampliar a vantagem ainda no primeiro tempo. E aí depois, no final do segundo período, a gente conseguiu ainda marcar. A gente teve uma felicidade de ter uma falta com o relógio parado que nos deu a oportunidade de fazer uma última jogada muito bem posicionado no campo. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, Lucas. O Caçadores já pra você, enquanto head coach, um daqueles jogos que você marca ali no calendário com a canetinha vermelha, assim? Envolve aquele dia. Eu sei que todo mundo sabe que tem um que vai ter, que foram 2 vezes, todo mundo sabe, a gente vai chegar lá. Eu vou tocar nessa ferida, desculpa, terei que tocar nessa ferida, mas... Estamos aqui pra isso. Exatamente. O Caçadores já é o time que você marca ali com a canetinha vermelha? Vou até botar minha canetinha vermelha aqui. Pra ser sincero, tá, a sua é a caneta que todo mundo queria no colégio. É verdade. Pra narrar a primeira coisa. Pra ser sincero, eu não tem nenhum jogo assim que eu me preparo, não seja marcado com a caneta vermelha. Claro. E o jogo do Caçadores, ele tem um componente especial, não tem como não ter. Principalmente porque, e principalmente nesse caso aí, a gente nunca tinha vencido Caçadores em Fortaleza. O Caçadores existe desde 2014, todos os jogos que a gente fez contra eles em Fortaleza a gente tinha perdido. Então, não tem como não ser um jogo especial. É um jogo de certa rivalidade até. Você consegue perceber isso nos teus jogadores? Você consegue perceber essa motivação extra, esse 10% a mais? Consigo. E assim,
Mas muito vem do. E aí eu acho que isso aí vai ser comum a todos os treinadores que tiverem aqui, jogadores, que é. Você gosta de estar enfrentando quem é bom. Então, assim, esse cara aí que acabou de passar a corrida dele, que é o Maranhão. Então, assim, você vai ver, qualquer defesa que for jogar contra o Caçadores vai estar na ponta do. Maranhão é a seleção brasileira, né? Não precisa falar muito mais coisa aqui dele. Então, e aí tem o Maranhão, aí tem o Marlos. Então, assim, tem muito aquela coisa. O jogador também quer se provar, né? Não é simplesmente ir jogar bem, é se provar, né? E outra coisa aí, um elogio. Esse campo que a gente jogou, eu me senti em Friday Night Lights a cada snap. Viu? É mesmo? Toda vez que alguém fala Friday Night Lights aqui no BFR, eu tenho que falar que é a melhor série de todos os tempos, e é. Sim, eu queria deixar aqui o registro. A Amazon, por favor, volte para o catálogo a série. Por favor. Eu tô com a Amazon e não consegui ver. E aí, a gente conseguiu depois nesse jogo, mesmo a gente saindo 14 pontos atrás, a gente conseguiu chegar num momento que a gente tava 14 pontos na frente. E aí depois a gente teve de tudo num sidekick, né, no final. Esse jogo foi superação absurda. A gente viajou pra Fortaleza com 2 QBs e 3 receivers. Então o second string QB, ele jogou de receiver o jogo todo. O próximo touchdown da gente tem um DT alinhado de tight end. Quando for passar, você vai ver que, inclusive, você vai ver que ele tá no stance completamente errado. Ele tá no stance de receiver. E aí foi complicado. Esse jogo foi pegadíssimo. E, assim, no final do jogo, todo mundo estava morto de cansado. Porque só pra sideline, tem bem menos gente de azul do que tem gente de branco. Nítido. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Eu fiz essa pergunta de marcar com a canetinha vermelha. Tem algum pack, algum pack de jogadas, algumas formações que vocês salvam para certos jogos? No caso, esse com o Caçadores? Esse com o Caçadores? Olha o Tyrande lá em pé. Ainda sabe fazer rota. A gente treinou, né? Não foi na doida, né? Também não foi improvisado, mas nem tanto, né? Pero não muito. Claro, pra cada jogo a gente leva coisas especiais. Nunca, eu acho que nenhum treinador leva o mesmo playbook 100% pra cada jogo. Pra esse jogo em especial, a gente tinha levado, eu não sei, não dá nem pra chamar de trick play, né? Que era... A gente foi com a formação de quarta descida, onde o Jake chutava o punt. A gente perdeu o punter no nosso primeiro jogo que não teve, em Salvador. Então o Jake chutou o punt e a gente conseguiu botar ele muito atrás, que não tinha retornador. Né? Pra quem não sabe. Jake ainda. Quarterback. Então a gente botou o quarterback pra chutar o punt, então não tinha ninguém lá atrás, e aí a gente recuperou bem. E isso foi tipo no segundo período, eu acho. O pessoal achava que era spread offense, né? E aí no terceiro período, a gente teve uma quarta descida no nosso campo de defesa, eu não tirei o Jake, chamei o punt também, só que o punt tinha um automático, que era: se botar um retornador no fundo, procura algum sim, porque vai ter rota aberta no meio do campo. E aí a gente conseguiu converter essa primeira descida com essa rota. E aí, enfim, o scout é totalmente jogo a jogo, né? Para esse jogo a gente leva isso, para o jogo do Bulls a gente leva outras coisas. Então, não que eu fique segurando formações, tá? Eu seguro situações de jogo para usar em casos específicos. Entendi. Aí o Caçadores já tinha recuperado primeiro um side aí, né? Recuperou. Aí conseguiu o touchdown. E a gente consegue um goal line stand absurdo. Que na conversão de 2 pontos. Tem que fazer a conversão. Só que a gente faz o goal line stand aí absurdo. A defesa... Aí, meu amigo, é o tal do Jimmy's and Joe's aí, porque a galera tava coração puro. Depois eles chutam um side de novo que a gente recupera. E você no soro, né? Nesse momento. Não, nesse momento aí, eu tava sem reação. Eu não sabia mais se eu tava, se eu não tava. Sabe, eu só tava aceitando as coisas de mim. Tava in the zone, né? Que chamam. Tava da visão de túnel, dormente, assim, né? Eu tava dormente. Eu não... Sabe quando as pessoas falam e parece o professor do Charlie Brown, né? Pronto, eu não tava entendendo nada. Sei bem como é que é isso. Aí depois do jogo, que era pra ter sido o primeiro jogo, né, da temporada, contra o Cavalaria 2 de julho, que acabou sendo lá no Gileno de Carli, né? Lá em Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. Era pra ter sido em Salvador, mas teve um probleminha, não foi? Teve um probleminha na luz. Teve né? um probleminha de que o gerador explodiu, né? Só apenas. O gerador explodiu e era dia de jogo da Copa América.
Então o gerador reserva da empresa, do gerador, tava na Fonte Nova. Tava na Fonte Nova, exatamente. E foi aquele Uruguai e Peru que foi pros pênaltis. Então, tipo assim, se fosse esperar terminar tudo e tal, o jogo ia terminar 4 horas da manhã. Ia começar porque ia ter o trânsito do gerador de um lado pro outro. Não, e outra coisa, né? Depois que eu descobri que tipo, o gerador não é simplesmente bota na mala de um carro e leva. Não, tem que ser um carro especial, porque tem diesel. Não, e tem diesel do gerador, não é simplesmente botar no carro e levar, né? Pelo menos mas enfim. Não, tem que ter motorista certificado para transportar inflamável, sim. É mó treta. E aí a gente tinha a galera para voltar. E aí a gente teve o mando de campo revertido. E assim, nesse mando de campo a gente foi naquela, né? Como a gente faz esse jogo gastando o mínimo. Acabou que vocês jogaram. Foram 2 jogos aí, né? Logo depois do Ceará. Jogaram contra o Ceará em Fortaleza e uma semana depois já estavam jogando de novo contra o Cavalaria, né? E uma semana depois jogando contra o Cavalaria de novo. Jogando o Cavalaria de novo, exatamente. Aí esse jogo foi assim, a gente achou uma prefeitura que cedeu o estádio de graça. A gente, e assim, esse foi um jogo que a gente teve prejuízo, porque a gente teve que pagar a arbitragem, teve que pagar o custo, né, de fazer o jogo. A gente conseguiu, claro, com a parceria com a não sei, não é parceria, mas com a autorização da BFA, a gente conseguiu reduzir muito os custos, né? Tipo, não tinha torcida, porque o estádio não podia receber torcida, então também não teve narrador, algumas coisas assim. Mas que ainda são assim. Questão de praxe e de certa forma do caderno de encargo, né? Sim. E aí é aquela coisa. Mas né? foi uma situação extra, né? Enfim, foi uma situação coisa comum. E foi um jogo estranho, a gente demorou a entrar nesse jogo. A gente não foi. Tipo, demorou, mas ganhou de 43-6, né? Mas então, para o que a gente vinha jogando nos jogos anteriores, era um placar que devia ter sido construído mais cedo, sabe? Entendi. Mas também quando engrenou, né? Botou ali terceira, quarta marcha. Não, a gente terminou bem e tanto que a gente terminou com o QB second string jogando o Mariners, desculpa te interromper, Lucas, o Mariners, pegar esse gancho, o Mariners é um time que ele demora pra engrenar, como é que você constrói essa mentalidade do time, como é que você percebeu na temporada de 2019, tá, que a gente tá passando aqui no BFA Review? Então, a gente sempre já entrou com o pé lá embaixo? Não, a gente tenta entrar já do 0 a 100 em 2 segundos, né, pé na tábua. A gente não, pelo menos assim, não é da minha filosofia estudar o jogo demais, não. A gente já tenta pontuar desde a primeira drive. Entendi. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. É uma pergunta que eu sempre faço, na verdade são 2 perguntinhas que eu sempre faço para os treinadores que passam aqui pelo BFA Review, que você falou até pra gente um pouquinho no início ali, na questão de logística para treino e tudo mais. Né, vamos partindo da CNTP aí, de que você tem um campo para treinar. De futebol americano, né? Pelo menos de futebol. Treino técnico-tático ou coletivo? Técnico-tático. Sempre? Na maioria das vezes. Até porque o coletivo aqui ele é técnico-tático também. A gente nunca faz o coletivo. A gente vai falando, não só parando, como a gente vai criando a situação dentro. Tipo, o ataque não entra em campo pra simplesmente jogar. Tem algum objetivo por trás, seja treinar uma série de jogadas especificamente, seja pra... Isso que eu queria saber. Seja numa situação, pô, a gente tá perdendo de 6 pontos e tem 3 minutos no relógio. E aí a gente vai jogando de acordo com a situação, sabe? Estamos ganhando de 3 pontos. Quando eu jogava, a gente chamava isso de cenário, que a gente vamos fazer 2-minute drill. Agora vamos fazer 2-minute de drill ganhando. Vamos fazer 2-minute de drill perdendo de um TD, perdendo de 7 pontos. A gente chama de situacional, que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Esse cenário era só um nome bonitinho. Teve uma época até que eu e o coordenador defensivo, a gente escrevia as coisas, né? E a gente ia meio que sorteando. Legal. Uma boa ideia. É bom que surpreende não só vocês, mas surpreende até o próprio jogador, né? Que pois tirava lá, galera, é o seguinte, agora a gente tá perdendo por 10 pontos, precisamos marcar um touchdown, uma conversão. Sabe? E recuperar a bola. A gente não vai até recuperar a bola, né? Porque tem treinos e treinos, não dá pra arriscar tanto assim, mas enfim, estamos perdendo 10 pontos, a nossa missão nesse momento é fazer isso, sabe? Deixa eu perguntar outra coisa baseada. Uma pergunta em cima da pergunta, que nem jornalista gosta de fazer. Antes aqui do segundo jogo, né, contra o Cavalaria. Dito isso, jogo corrido ou jogo passado? Jogo passado.
Jogo passado. Botaram essa regra de arremessar a bola pra frente por um motivo, né? Não é? Se pode, Não é não? se pode, não? pelo menos um. É. Vamos fazer o máximo que puder, né? Pois é. Tá E aí certo. a gente tem, nas conversas de treinadores, né, a gente tava discutindo no dia de semana desse, a diferença entre dual e inside zone, e aí Tidos ele teve a melhor sacada, né? Se você correr dual, você vai ganhar em média 3 jardas. Se você correr inside zone, você vai ganhar em média 3 jardas. Mas se você passar a bola, você vai ganhar em média 10 jardas. Não é? Não é? É. Sobre esse jogo contra o Cavalaria aí, esse foi o jogo. Esse jogo foi em casa e eu não estava. Você não eu não estava? estava. Não estava. Eu tinha uma viagem de família marcada. Enquanto esse jogo estava rolando, eu estava assistindo no estádio UCF e Stanford. Olha só. Foi até rápido demais. Aí, ó o jogo aí. Ó. Eu vou chegar nisso aí. Eu vou chegar nessa questão dos Estados Unidos. Aí, esse jogo eu sei que estava marcado com canetinha vermelha, amarela, azul, enfim, todas as cores possíveis. É a maior rivalidade do Nordeste ou não é, Lucas? É a maior rivalidade do Brasil. E quem do fala Brasil? o contrário não entende o americano. Tá certo. É isso. Recife Mariners versus João Pessoa Espectros. Aí eu vou devolver uma pergunta pra você. Quais são os ingredientes que compõem uma rivalidade? Olha, muitos. Não, muitos, mas assim... Disputa, sadia, gana, vontade de vencer, animosidade às vezes. Veja, o que eu vou dizer é o seguinte, você só vai encontrar todos os ingredientes de uma rivalidade no futebol americano brasileiro nessa daí. Entendi. Pode falar de... Quem quiser que fale aí de Rex e Croco, pode falar de Galo. Assim, Vasco e Flamengo não é uma rivalidade do futebol americano, é uma rivalidade de outra coisa. Quem quiser falar de Português e Galo, mas veja, rivalidade que envolve várias coisas, inclusive envolve ela ano passado ela completou 10 anos, certo? Entre o primeiro jogo do Spectros e Marinas foi há 11 anos, né, atrás agora. Então, assim, até tempo ela tem. Sim. É mais tempo que tem Vasco e Flamengo no FA. Pois é. Com certeza. E aí começaram ganhando em casa, né? Jogando aí na Arena da Copa, na Arena Pernambuco. Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que tem todos os ingredientes de rivalidade. Há algum tipo de interação fora certame, fora dentro de campo, entre Mariners e Spectros? As diretorias se entendem muito bem e elas inclusive entendem que se entender bem faz parte da rivalidade ser sadia e bem construída. TDzaço, hein? Hã? TDzaço esse agora. Isso aí. Então, assim, inclusive a gente já tiveram vários esforços em conjunto das duas diretorias em prol da rivalidade. Eu acho que não existe... Eu acho que não existe maneira melhor de respeitar a rivalidade do que trabalhar ela do jeito que ela merece ser trabalhada. Com certeza. Ó, de verdade, Lucão. De verdade. Isso... Parabéns para a diretoria de Mariners, parabéns para a diretoria de Spectros, porque se os dois trabalham para a rivalidade permanecer e fomentam ela de uma maneira inteligente, né? Até se bobear numa ação de rede social, enfim, num trash talk sadio, isso fomenta, isso traz audiência, isso traz investimento, isso traz público. Assim, nem precisa ir pro trash talk sadio, sabe? Mas assim, pra ter uma ideia, tem gente do Spectros que é meu amigo de antes de jogar lá, né? O Dantas, o Kevin, que era o head coach, agora coordenador ofensivo. A gente já trocou ideias sobre, e aí ideias quase que oficiais, sobre, por exemplo, fazer um Iron Bowl do Mariners com Spectros, como tem o jogo anual de Auburn e Alabama vale troféu, por que não o Mariners e Spectros da temporada regular vale troféu também, sabe? Olha, isso sim, não é um negócio que a gente chega lá e... a review aqui, hein? Isso aí é uma coisa que foi conversado, né? Não é oficial, não. Não, mas agora E assim, são ideias que vão daqui pra lá e de lá pra cá. Então essa ideia mesmo foi o próprio Kevin que falou, eu acho que a gente devia fazer isso, sabe? Trabalhar a rivalidade pra mim é mostrar todo o respeito que ela merece ter. Itinerante, né? Pois é.
Fica aí a ideia aqui da rapaziada, da galera do BFA Review, a minha ideia aqui, que o Lucas soltou pra gente em primeira mão. Vamos fazer esse ball aí do Nordeste. É bom que eu já boto a pressão em todo mundo, né, pro negócio acontecer. Vamos fazer, depois eu posso dar até da ideia do troféu, faz, enfim, um troféu regional. Que arrumar um nome, né? Troféu BR-101 não dá, né? Não, pelo amor de Deus. Mas não, dá pra ser, Peixeira Ball, alguma coisa assim. Ó, Peixeira Ball é bom, hein? Calma, cuidado. Cuidado, exatamente, né? Não posso... eu tô longe desse regionalismo, peço desculpa aí se alguém se sente ofendido. Mas aqui é tudo sempre em prol de fazer dar certo. Ó, vamos lá, diretoria do Spectros, diretoria do Mariners, vamos fazer isso acontecer. Voltando um jogo aqui um pouquinho, ô Lucas, vou acrescentar mais um pinguinho aqui de rivalidade. O QB do Spectros já foi QB do Mariners. Já. Alex Nisnak. Isso até, Recife Mariners marcou um touchdown, porém tem uma queda na transmissão e a conversão de 2 pontos. Estavam ganhando de 28-6, hein? Isso. Então, chegou a fazer 20-0, né? Foi. O primeiro tempo terminou 20-0. Uhum. Aquele jogo que mesmo 20-0 não dá pra respirar, né? Não dá pra pensar 2 vezes. Veja só, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. É muito difícil ganhar do Spectros fazendo só 20 pontos. Uhum. Assim como é muito difícil ganhar do Mariners também fazendo só 20 pontos. Sabe? Uhum. Você vai precisar de um jogo ruim do outro time pra garantir essa vitória. Você vai precisar de assim, por jogo ruim, eu quero dizer um jogo que você não, que o time não conseguiu cumprir a expectativa de ponto que ele tinha, sabe? E eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Entendi. Ali, depois sofreu um touchdown, né? Ficou 28-13. Né? O Spectros não conseguiu o ponto extra. E ali continuando atacando muito bem com os passes do Jake no meio ali, tão sensacionais. E aí foi o passe do Jake pro O'Shea, e o O'Shea já foi jogador do Spectros também, né? Olha, aí, viu? Essa informação aqui que eu não peguei antes. Tá? É quase que um intercâmbio, né? A gente tem também a questão, até que eu ia mencionar futuramente aí. Tem intencional não. Ah, sim. Mas é aquela questão do ó, vi que no meu rival deu certo, não vou roubar do rival, né? Mas quando ele tiver em outro lugar, já conheço, né? Às vezes é assim que funciona, né? Porque o Nisnak não foi direto do Mariners pro Spectros, né? Ele passou 2 anos no Japão. Tava jogando no Japão lá. E o Nisnak que jogou no Mariners era totalmente diferente do Nisnak que jogou no Spectros. Quando ele veio pra cá, a estreia dele no Mariners foi 6 meses depois dele terminar a temporada de senior dele no college. Então, assim, imagina aí a diferença, por exemplo, de braço, soltar braço. Com certeza. E ele tem um braço muito forte. Então, aí ele é a diferença do jogo mesmo. Por exemplo, o Nisnak do Spectros corria muito mais do que o Nisnak do Mariners, sabe? Então, tem algumas coisas que eram diferentes. É uma maturidade, né, também. Desenvolvimento da carreira, né? É um cara mais rodado, é um cara que tem mais experiência mesmo, acaba acrescentando elementos que não tinha anteriormente no jogo dele. Aí a semifinal, né, da BFA Elite, playoff já na Arena de Pernambuco, né, novamente, contra o Bulls Potiguares, que vocês já tinham vencido por 35-27, um placar um pouco apertado, um placar ali de apenas um touchdown de diferença. A gente ganhou do Bulls, a gente ganhou de 31-22. De 30-22, não? Não, na minha contagem aqui tá 35-27. Tá, enfim, não vamos discutir. Não, mas foi um placar um pouco mais apertado do que esse da semifinal, né? Qual foi a diferença? O que influenciou diferente de um jogo pro outro? Bom, primeiro aí a gente já tava num outro nível de confiança, né? A gente tinha acabado de terminar a temporada regular sem perder nenhum jogo. A gente ganhou 6 dos 6 jogos. Ganhando do maior rival. Ganhando do favorito da conferência. A gente vinha crescendo de qualidade nos jogos, sabe? Não era simplesmente vencendo. A gente vinha vencendo e gostando do que a gente tava fazendo. Evoluindo. E o Bulls, inclusive, por algum motivo, eu não lembro, eu não sei exatamente qual, o Drew Banks não fez o mínimo de jogos na temporada regular e ele não jogou esse jogo. Então a gente tava jogando aí contra um Bulls sem americanos. E assim, uma coisa que foi muito diferente também no primeiro jogo a gente não tinha o O'Shea Dunmore. Ele chegou para o jogo do Caçadores
E a nossa defesa, principalmente a secundária, ela dá um salto de qualidade muito grande quando ele chega, porque assim... Ele joga nos dois lados da bola, né? Ele joga do lado da bola e assim, o O'Shea, ele foi recrutado por um tal de Chip Kelly. Não sei se você conhece, já ouviu falar nesse nome. Quando ele era do... Quando ele jogava no high school, ele foi recrutado por Chip Kelly para jogar nos Oregon Ducks. Eu tenho um pouco de raiva do Chip Kelly, mas... Não, mas aí você... Aí são várias coisas que influenciam essa sua raiva. Deixa pra lá. E é assim, ele é um cara que tem bagagem, sabe? É um cara que jogou em grandes palcos, um cara que teve os melhores treinadores à disposição, um cara que, depois que ele saiu de Oregon, ele foi jogar em... Caramba, eu não lembro agora a universidade exatamente, acho que é Southern Illinois, mas ele chegou na final da FCS, jogou contra Carson Wentz na final da FCS. Sabe? Então, assim, é um cara que tem uma rodagem em palcos um tanto maiores do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, sabe? E assim, ele ajudou demais na constituição da defesa, na melhora de jogadores. Tem muito jogador da gente que dá salto de qualidade. E aí a gente foi se entendendo melhor como ataque, né? Esse touchdown do Adolfo aí é uma prova disso, né? Esse é um touchdown no check down. A gente já tava conseguindo fazer progressão de leitura com muito mais conforto. A gente já tava conseguindo fazer o nosso jogo com mais conforto, sabe? Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Você me deu um gancho aqui ótimo. Gringo, com playmaking skills ou com bagagem tático-técnica para ajudar no desenvolvimento? Pode ser duas coisas, não? Pode, claro, porque você me falou que realmente... Você mencionou, obviamente, o salto que ele deu em campo, mas você... ressaltou muito também o fato que ele... O extracampo, né? A gente tem, Merlin, aqui na história do Mariners, um grande divisor, que é quando o Drew Banks ele veio pro Mariners e ele elevou muito o jogo. Ele elevou o jogo dos receivers, ele elevou, consequentemente, os DBs, e ele elevou o nosso jogo tático, o nosso entendimento tático do jogo. E eu acho que, assim, se você puder fazer as duas coisas, e aí por fazer as duas coisas, não precisa nem ser o mesmo cara, tá? O Jake já é um jogador de qualidade, de histórico completamente diferente, né? Jake jogou futebol americano de high school e depois foi jogar beisebol no college. Então, quando o Jake veio jogar no Brasil, no Tomahawk, ele estava há pelo menos 4 anos sem jogar futebol americano competitivo. Tudo bem que ele jogava numa conferência muito competitiva lá em Milwaukee, né? Ele tem uma foto dele pulando o TJ Watt. Eles eram rivais de high school. Então, assim... Só que depois disso ele vai passar 4 anos jogando beisebol, que é um outro esporte, com outra lógica, com uma outra construção corporal, outras preocupações táticas, outras coisas que você está analisando em sala de vídeo. Isso que a gente pode garantir. Isso aí sim. Mas assim, é outra coisa, sabe? Então, assim, e aí com o Jake, o trabalho de troca, ele tem uma via de mão dupla muito maior do que com o O'Shea. Apesar de ter também uma via de mão dupla com o O'Shea, o O'Shea, o cara jogou Division 1, né? Jogou FBS e FCS. Então não tem como eu não achar que eu não vou colher dele muita coisa. Com certeza. Aí temos a final do Nordeste, né? Contra o maior rival. Não vai ter como voltar, mas se você percebeu, o kickoff, a gente filmou do outro lado, tinha 1.500 pessoas no estádio. Tudo bem, a Arena Pernambuco cabe 40 mil pessoas, mas, meu amigo, 1.500 pessoas num estádio todo fechado estádio todo fechado faz barulho igual a 40 mil. Sim, faz, porque a acústica é feita para isso. Exato. A acústica é feita para ser ensurdecedor da melhor e da pior maneira possível, né? Isso. Jogando em casa aí, começando o jogo no ataque, pressionando bastante. Toda vez, já percebi que em todo o BFR Review eu falo, então vou deixar como característica. Às vezes eu paro no meio de um raciocínio e dá vontade de narrar a jogada. Só que aí, na hora de fechar o caixão ali, na hora de arrematar, Cox apareceu ali. Então, esse jogo, todo mundo pergunta, né, o que é que faltou? Eu digo que faltou um head coach, né? Que isso? Velho, se você perceber isso aí, até esse momento aí, velho, as duas defesas estavam jogando muito bem, as duas defesas estavam anulando os ataques, a gente não estava conseguindo caminhar no campo direito. O Spectros veio para esse jogo para tirar a gente totalmente da nossa zona de conforto.
Eles usaram o Cox no jogo de uma maneira completamente diferente do que eles usaram no primeiro jogo. Eles trocaram os corners, né? A gente tinha um elo. Ali. Hã? O Cox estava de corner na última jogada ali. Então, ele jogou praticamente de. Foi quase de Mike, porque ele jogou de Spy em Jake o jogo todo, sabe? E aí, assim, quando eu digo que Mike, faltou. sabe, é linebacker, tá, gente? Quando eu digo. E aí, quando eu digo que. Eu acho que isso é. Não, na interceptação ainda não. Mas quando eu digo que faltou um head coach é porque é o seguinte. Tava claro pra todo mundo no estádio que o jogo não tava confortável pra Jake. Uhum. Que ele já tinha lançado. Eu acho que, tipo, ele lança 3 ou 4. A gente sai na frente no placar, e aí depois a gente vai empatado pro intervalo. E aí tava claro que não tava muito confortável pra ele. E aí, qual o grande aprendizado, né, que eu colhi daí desse jogo foi exatamente desse trabalho do me desapegar do game plan. Não que tipo, perder meu compromisso com o meu plano de jogo, mas me desapegar e colocar o meu jogador para fazer jogadas que sejam mais confortáveis, sabe? Uhum. Então, por exemplo, o Jake fez o touchdown correndo e eu não chamei. Eu demorei muito para chamar uma outra corrida desenhada para ele. Uhum. Sabe? Então, assim, fiquei preocupado. Por exemplo, aí contra o punt dele aí, era pra ter funcionado muito bem. Só que aí, pronto, o primeiro jogador a chegar, ele achou que Cox botou o joelho no chão. E aí ele não quis bater e levar flag, né? E aí, enfim, eu falei pra ele, bicho, era melhor bater e levar flag do que levar o retorno dele até o ponto do snap, o famoso praticamente. IC, né, cara? É o famoso IC. Bicho, IC, 15 jardas vai ser sempre melhor do que levar um retorno dele. Com certeza. Então, Merlin, o que eu acho que faltou foi a gente não ajustou como a gente deveria ter ajustado, sabe, pra esse jogo. E aí eu ajustei em game, não é? Acho que a gente chegou bem pro jogo, a gente chegou. E aí, enfim. Foi o jogo mais difícil do ano, né? Obviamente. Disparadamente. E aí tem outra coisa que o ataque da gente não tava capitalizando e eles voltaram pro terceiro período e fizeram 3 touchdowns em 3 drives. Então, assim, 12-6 dá pra buscar. Eu acho que fica 3-6. 3-6 dá pra buscar. 20-6 dá pra buscar. Só que aí depois que os caras botam 26-6, aí já ficou muito longe. E, assim, eu até acho que a gente volta pro jogo bem no quarto período, sabe? Mas aquela coisa, eu precisava de um quarto período que eu fizesse 20 pontos também. Contra um time que é sabidamente. Contra o time que depois veio a ser o campeão nacional. Que estudou vocês até o final, enfim. Mas enfim, aquela coisa, né? Tipo, a execução, tem muita coisa que entra aí entra em questão, né? Assim, teve muita coisa também durante o jogo, né? A gente perdeu o Adolfo o primeiro tempo quase todo. Ele levou um tackle que deixou o joelho dele duro, ele não conseguia dobrar a perna direito. Então, assim, um running back que não tá conseguindo dobrar a perna é complicado, né? E acabou que pra esse jogo, os running backs, os reservas, eles não estavam, os second, third stringers, não estavam conseguindo dar fluência pro jogo, sabe? Uhum. Aí, retorninho complicado, né? Não, e pra você ver essa jogada, por exemplo, verdade, né? Uma interceptação, e essa jogada, por exemplo, ela foi toscamente chamada, sabe? Não tinha necessidade disso. Aí depois tem a flea flicker clássica deles, que aí também é aquele negócio, nesse momento do jogo, é meio que natural do ser humano, todo mundo querer acertar além do acerto, sabe? Eu quero acertar... Exceder... eu quero acertar mais ainda. Então aí pronto, pra tu ter ideia, isso aí é um scramble, e é o único scramble que a gente faz no segundo tempo. Aí é disso que eu falo, faltou, por exemplo, deixar ele com a bola na mão esse tempo todo, sabe? Faltou maturidade de dizer assim, porra, tá bom, né? Vamos fazer um jogo que seja mais inteligente aqui. Uhum. Então aí a gente no quarto período a gente volta bem, a gente intercepta uma bola, a gente tem boas posições de campo, a gente retorna um punt para touchdown. Aí aquela coisa, o cara vai se consolando, né? Pô, se tirar o terceiro período, foi 12-6 pra gente.
Mas tem 4, né? Infelizmente tem 4, né? Infelizmente conta. Não é feito nota de ginástica, né? Que tira o maior e o menor. É verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, o meu querido Lucas. A gente falou muito disso porque é uma coisa muito. Acho que o Spectros é forte porque existe o Mariners e o Mariners é forte porque existe o Spectros, é a minha opinião. Os times meio que se modam, né? Tem aquele ditado que você gosta muito de termos americanos, a gente, né, que gosta de um esporte americano, que Iron sharpens iron, né? Que ferro afia ferro. Ferro afia ferro, né? E aí você. Eu tava falando no início da transmissão, né? Do início desse nosso BFA Review, exatamente dessa integração entre os times do Nordeste, né? Você falou que existe com relação ao Spectros, tá? Mas existe, assim, o Nordeste, o futebol americano do Nordeste, ele... eu sei, algumas pessoas sabem, você sabe, obviamente, que você está diretamente ligado, mas nem todo mundo no Brasil sabe como é que funciona o futebol americano no Nordeste, né? Porque eu falei para você, existe, né, primeira prateleira ali, Mariners e Spectros, inegavelmente, e tem ali, galgando, ou já na primeira prateleira, ou na segunda, subindo para a primeira, a gente tem o Bulls Potiguares, a gente tem o Ceará Caçadores, a gente tem também, enfim, outros times ascendendo. Como é que funciona isso aí? Como é que você pode traçar esse paralelo, se há essa integração, se os técnicos e diretores desses times, eles têm esse intercâmbio para... Eu vou te falar algumas coisas, assim, alguns dados. Sabe quando foi a primeira reunião de dirigentes de times de futebol americano no Nordeste? 2007. Sabe quando foi a segunda? 2008. A terceira, 2009, e assim sucessivamente, todos os anos. Todos os anos os times do Nordeste se reúnem para discutir desde o calendário, porque acaba sendo a conferência muito autogerida para discutir o calendário, tanto que emancipado, né? Hã? Quase que emancipado, já foi emancipado, inclusive. Tanto que assim, o calendário do Nordeste costuma sair em dezembro, o resto do calendário sai em janeiro, fevereiro, sabe? Então os times do Nordeste, eles se uniram e se unem e agem e tomam atitudes em bloco em prol da região desde sempre. Então não é uma região que tem picuinha de estado tal querer ser melhor do que o estado tal nesse sentido, sabe? E aí o que é que acontece? Acontece que rola muito, por exemplo, você não vai ver, só aconteceu uma vez, que foi um time do Nordeste disputar o torneio Touchdown. Então assim, você não vai ver todos os times do Nordeste, os times do Nordeste rachando em disputar torneio diferente, sabe? Você não vai ver times do Nordeste tomando uma atitude. E aí, quando eu falo times do Nordeste, eu tô falando da primeira à última prateleira, tá? Eles não vão tomar atitudes para prejudicar, para jogar o futebol americano do Nordeste embaixo do ônibus. E aí, assim, todo mundo acaba, no fim das contas, pensando em maneiras de deixar o produto atrativo para quem assiste, para quem joga e para quem joga na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 40ª prateleira se existir. Um exemplo, esse ano a Conferência Nordeste ela ia ter uma fórmula de disputa completamente diferente do resto da BFA. Por quê? O que é que, se você pega os calendários aí do ano passado, quando tinha jogo dos 4 times que foram aos playoffs, Spectros, Caçadores, Bulls e Mariners, contra os 4 times que não foram aos playoffs, a diferença de ponto dos placares era muito grande. E aí, assim, placar com diferença muito grande é ruim para quem perde, é ruim para quem ganha. Sim. Não é atrativo para quem assiste. Ninguém sai de casa para ir assistir um jogo que você bota 40 pontos na frente e leva ponto de um erro, ou qualquer coisa assim nesse sentido. E aí a Conferência Nordeste da BFA esse ano, ela ia ser dividida em 2 grupos e não mais geograficamente. Até porque assim, a distância no Nordeste não é nem tão grande assim. Claro, para o Cavalaria a distância, o jogo mais perto do Cavalaria são 12 horas para Recife, né? Então a gente tá falando de o grupo A
ia ter Mariners, Spectres, Caçadores e Bulls, que iam jogar entre si e de volta. Então, a temporada regular do Mariners ia ser 2 jogos contra o Caçadores, 2 jogos contra o Bulls, 2 jogos contra o Spectres. Tá bom pra tu, uma temporada regular dessa? Tá, só embate de qualidade, meu amigo. Só embate de qualidade. Nossa, eu quero narrar isso, pelo amor de Deus. E aí, no outro grupo, ia ter o Caruaru Wolves, o Santa Cruz Pirates, o Festa Petroleiros e o Cavalaria. Do grupo A, passariam 3 times para os playoffs, do grupo passaria um time, e o terceiro colocado do grupo A faria o wildcard com a conferência, com a BFA Norte, que vira a Conferência Norte, né? Então, assim, no fim das contas, acaba virando um modelo no seguinte sentido: não é justo para um time que sobe. Foi o que aconteceu no ano passado. O Pirates subiu da BFA Elite para BFA Acesso, e o primeiro jogo do Pirates foi com os Spectres. Sabe? Tipo, não é justo esportivamente falando. Não é justo que o Wolves suba e tenha que jogar contra os Spectres, Mariners e Caçadores. Então, assim, como você faz? E outra coisa, né? Você acaba dando a esses times a oportunidade de ir aos playoffs também. Porque aí você tem no outro lado, não vão estar os 4 times de sempre, né? E aí, assim, o Nordeste é a única região do país que tem 3 níveis de disputa. A gente tem a BFA Elite, tem a BFA Acesso e tem a Copa Nordeste. Então, para o time do Nordeste jogar BFA Acesso, ele tem que ganhar a Copa Nordeste. O time do... E aí, depois ele entra na pirâmide normal aí da BFA. Última perguntinha pra você aqui. Destaques de 2019. Quais foram os destaques aí de 2019 da equipe do Mariners? Rapaz... Fala 3. 3 tá bom. Pô, 3 é pouco. Vamos lá, vou tentar falar todos os lados da bola aí, né? No ataque... Tira os gringos. Hã? Tira os gringos. Tá, sem gringos. No ataque, Japa, o receiver da gente, camisa 4. O Lucas Adolfo, running back, 44. Guilherme, o OL 54 da gente também, que é o líder da unidade, aquele OL que move a OL pelo exemplo, então precisa falar uma palavra e todo mundo já sabe o que vai fazer. Queria destacar também o Guilherme Pinho, que teve na NFL, chamaria de Breakout Year, ele que tá com a gente em 2014, mas ano passado ele jogou um absurdo, captou bola demais, fez touchdown demais. Sempre tem, né, o cara que é mais veterano, mas ele tem um tempo de maturação diferente, né? E aí, assim... ele foi certamente um dos. Do lado defensivo da bola, o ruim que tá me botando na situação, porque eu vou ter clínica com a galera essa semana, né? Então quem assistir vai me cobrar, né? Aí que tá, a galera tem que assistir e tem que se ligar que esses são os caras que eles têm que se espelhar pra melhorar. Do lado defensivo da bola, teve o Guilherme Stutz, de 16 anos, fez 17 esse ano, que acabou jogou muito. 13. Pois é. Tem o João Guilherme Macaxeira, que era o DE do outro lado, que é, assim, se o Stutz brilhou, muito ele deve ao trabalho da DL e aí do Macaxeira, que era o cara que tava levando o marcação dupla para o Stutz brilhar sozinho, né? E aí eu botar aí o Macaxeira, o Medina e o Nelsinho, que é o resto da DL. Tem o Caçula, que é o nosso corner que tá com a gente, que tem 14 anos, e ano passado ele foi até da seleção da conferência. A interceptação que a gente faz no final da final é dele. Guilherme Santana, que voltou depois de jogar um ano na Washburn University. Ele que foi o primeiro jogador, até agora o único jogador do Mariners convocado e a vestir a camisa, né? Para camp já teve convocado, mas convocado para a seleção brasileira. Jogou muito bem. E o grande destaque, que o cara free safety, manager, presidente, comercial e marketing, que é o Sunshine, o Roberto Lemos. Ou seja, né, do ataque OL, recebedores e backs, e da defesa DL, front seven, linebackers e DBs. Dos linebackers ainda dá pra destacar aí o Felipe Siqueira, que era um cara que veio do Pirates. Muita gente desconfiava se ele ia conseguir performar bem, e eu devo dizer que o cara é um líder nato, que
todo mundo passou a admirar ele como pessoa e como jogador muito rápido. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado, Lucas Davi. Enfim, vou pedir pra você falar. O momento é seu agora, quiser agradecer alguém. Eu queria te agradecer. Finalmente a gente gravou uma coisa junto depois de anos interagindo em fóruns de basquete, né? Um abraço pra galera do Draft Brasil aí, que a gente estava falando aí em off antes de começar a gravação, que a gente se conhece de outros esportes, né? E, enfim, o futebol americano tá unindo a gente aí, pelo menos virtualmente até hoje. E hoje, aqui na BFA Review, a bola é sua, Lucas Davi, fica à vontade aí. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Sempre bom falar de futebol americano. Se você vai fazer um review 2.0, pode chamar que eu venho aí, a gente faz. Eu queria agradecer, de novo, agradecer ao Sunshine, né? Que é o cara que faz o trabalho sujo para que as coisas funcionem. Agradecer a minha comissão técnica, ao Peba, que é o coordenador defensivo. Agradecer ao Ricardo, ao Thiago, ao João Pedro Pereira, Diogo, Emerson. Agradecer ao Felipe Ferreira, que é um DL nosso que teve uma lesão muito feia, mas o cara não abandona o time, o cara se recusa a abandonar, e todo mundo é muito grato a ele pela presença dele, e é um cara que a gente abraçou. Queria agradecer a presença aqui, né? Gostei de vir, de falar uma besteira aí, conversar umas lorotas sobre futebol americano, e é isso aí, né? Vamos ver se... reportagem aqui pro BFA Review, cara, tá ótimo. Então vamos ver aí se no BFA Review 2022, né? Eu volto. 2020 faz outro com você. Faz o BFA Preview, né? Pode ser, ó, já deu 3 ideias aí de ideia de troféu, ideia de bowl, ideia de disputa, enfim. Lucão, Dom, meu querido, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até esse finalzinho do BFA Review. Só fazer um jabá, né? Se você gosta de NBA, podcast 48 minutos, ouve lá eu cagando regra sobre basquete e NBA por aí. E um dia com a participação de Merlin Calazans, botar lá, gente. Vamos acertar isso em off. Vamos acertar em off, vamos organizar os horários aí. Rapaziada, obrigado aí por estar com a gente mais um BFA Review. Eu sou Merlin Calazans. Siga aí a gente sempre, toda quinta-feira aqui no YouTube da Liga BFA. Acompanhe os outros programas da Liga BFA e as redes sociais da maior liga de futebol americano do Brasil. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima.